Olá, irmão. Prazer novamente estar aqui com vocês em mais um vídeo. Eu trago a meditação da Palavra de Deus para nós. E essa meditação ela é acerca da prática da Palavra de Deus. Está no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 25. Se você tiver sua Bíblia, acompanhe aí comigo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu separei aqui, pelo menos dentro desse tema da prática da Palavra de Deus, alguma coisa assim para a gente falar nesse pequeno vídeo. Primeiro é acerca do versículo 21 aqui, quando a Palavra de Deus fala: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A gente vê aqui dois momentos, né? Você vê que para que alguém possa acolher com mansidão a palavra de Deus, tem que se livrar de toda impureza e acúmulo de maldade. Existem pessoas, irmão, que ouvem a palavra de Deus na igreja, numa pregação, ou num estudo de célula, ou num estudo de escola, ou qualquer um seminário, mas ela não acolhe a palavra, ela ouve, mas ela não recebe a palavra, ela não coloca a palavra de Deus, aquilo que ela está ouvindo, em prática, ela não consegue. Por quê? Provavelmente por causa dessa primeira parte do versículo 21. Livre-se, despojando-vos de toda impureza, diz a palavra de Deus, ou seja, livrando-se de toda impureza e acúmulo de maldade. Uma pessoa ela está tão cheia de maldade, tão cheia de impurezas, que ela não consegue acolher com mansidão a palavra de Deus. E é interessante aqui também no versículo 21, quando diz a palavra em vós implantada. Irmãos, nós vivemos segundo a palavra de Deus e algumas pessoas costumam dizer: eu não sigo a homens, eu sigo a Deus. Eu diria que essas pessoas que costumam falar essa frase não seguem nem a homens, nem a palavra de Deus, não seguem a nada a não ser o seu ego, a não ser o seu eu. O eu da pessoa está sentado no trono da vida, no trono do coração, e essa pessoa não consegue obedecer nem a Deus, nem a pastor, nem a palavra de Deus, nem ninguém. A palavra de Deus diz aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, sobre os primeiros cristãos, que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A palavra de Deus diz que os primeiros cristãos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles ouviam o conselho daqueles homens de Deus. E hoje nós temos homens de Deus para nos aconselhar, pastores segundo o coração de Deus. Outro versículo que eu separei aqui foi o versículo 22, fala aqui da praticantes da palavra e não somente ouvintes. Irmãos, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Nós precisamos ter uma fé que opera. Nós precisamos ter uma fé viva. Nós precisamos ter uma fé prática. Por isso a Bíblia no versículo 22 fala praticantes da palavra de Deus e não somente ouvinte. Se Jesus Cristo não voltar nos próximos 10 ou 15 anos, você vai ficar sentado no banco da sua igreja somente ouvindo?
ouvindo a pregação do pastor, ouvindo a mensagem de um líder de célula, ouvindo a mensagem de um professor de escola dominical, você vai passar os próximos 10, 15 anos da sua vida sentado só ouvindo. Eu costumo dizer lá na igreja que aquela pessoa que ela é só ouvinte da palavra, ela tende a se tornar um crítico. Ela começa a criticar a pregação do pastor, ela começa a criticar o estudo do líder de célula, ela começa a criticar o estudo do professor de escola dominical, ela começa a criticar tudo. Ela está há tantos anos sentada no banco da igreja que ela é um profissional, no sentido de estar acostumado a ouvir tanto aquilo que já se tornou um crítico. E ela só critica. Ela não sabe fazer outra coisa além de criticar. E ela cutuca as pessoas que estão do lado, ela reclama com os olhos, ela faz gestos no rosto, mas ela é um profissional, um ouvinte profissional da palavra de Deus. O outro versículo que eu separei aqui, o versículo 25, também é a mesma coisa aqui para nós. O ouvinte negligente e o operoso praticante. O ouvinte negligente é esse cidadão que ouve a palavra de Deus em seminários, na pregação, mas ele não pratica nada. O negócio dele é estar ali sentado, o negócio dele é não fazer nada, o negócio dele é estar criticando, o negócio dele é estar fazendo análise teológica da pregação do pastor. A unção já foi embora faz muito tempo da vida daquele crente que está lá sentado na cadeira do banco. Ele é um profissional, é um crítico. Então é um ouvinte negligente. E a Bíblia nos diz para nós não sermos esse ouvinte negligente, mas operoso praticante. Ou seja, você procura levar a sua vida espiritual, conduzir a sua vida espiritual para um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual, e consequentemente você vai ser uma pessoa que vai estar prontamente a fazer a obra de Deus, procurar fazer a vontade de Deus, procurar o pastor da igreja, a liderança da igreja, e assim poder ser um operoso praticante. Amém? Então fica essa palavra de bênção para a tua vida, edificando a tua vida, meu irmão, para que você não seja esse crítico, esse profissional crítico, né? Da palavra de Deus, da igreja, do pastor, da liderança, mas seja um crente fiel, um crente humilde, como diz no versículo 21, um cristão manso, que acolhe a palavra de Deus no seu coração e coloca essa palavra em prática. A sua fé em prática. Amém? Que Deus abençoe você.